vocês não ficarem prestando atenção ali, já eu ligo de novo. Vou falar um tema hoje que a gente ouve muito por aí. É um tema preocupante que fala sobre depressão. E nós percebemos aí muitas pessoas preocupadas com isso. Preocupada consigo mesmo, preocupada talvez com um parente, com um amigo, né? E é um assunto relevante. E nós, como cristãos, como é que é o nosso posicionamento, como é o nosso entendimento com isso, com base na palavra de Deus? E eu tenho ouvido e visto muitos comentários de cristãos falando sobre esse assunto. É um assunto, de certa forma, meio novo, mais ou menos. Eu tenho para mim que não tão novo, mas ele anda tomando dimensões e um frisson muito grande quanto a isso. E é um assunto preocupante, né? Como eu falei, tanto pessoalmente quanto as pessoas que estão ao nosso redor. E como é que fica nós nessa situação? E Deus diante de tudo isso? É o mal do nosso tempo? Como isso funciona? Como isso gira? Como isso anda? E nós temos uma preocupação muito grande com pessoas com isso. E Deus, já de uns dias, de uns tempos para cá, presta atenção em mim, vai ficar tranquilo. Ferdinando e Fernanda só estão aqui, como todos vocês, tá bem? Tenho certeza que eles não queriam chamar a atenção, mas acaba chamando, né? A gente precisa olhar para esse assunto com um olhar de querer entender, de um olhar o que eu faço, ou o que eu não faço, como eu ajo diante de uma pessoa que chega para mim e fala: estou com depressão. Eu sei que é um assunto meio tenso, eu estou vendo todo mundo tenso olhando para mim agora, mas eu não sei se você já passou por isso, mas eu percebo que muitas pessoas que ao ouvir isso de alguém já começam até a ter depressão, de tão impactante é essa palavra, de tão impactante é essa situação, e é mesmo. E nós devemos dar a importância correta a isso. E mais do que isso, dar a importância no sentido de compreender, seja conosco ou com alguém, no sentido que isso precisa ser resolvido. Amém, queridos? Amém. E isso é possível. Hein? A medicina, já há alguns bons anos, já categorizou e já enfatizou que isso é uma doença, né? É uma doença mental, né? Uma doença, quando se fala mental, uma outra coisa, né? Quando se fala de depressão, normalmente as pessoas levam isso para um negócio meio abstrato, porque quando você fala assim: eu estou com pedra no rim, você já sabe, inclusive dói, né? Muito. Quem já teve crise no rim? Não tem posição, dói, você sabe que é nas costas. Então a tua mente, o teu consentimento, o teu entendimento remete para algo que você sabe onde está. Você fala: estou com dor de garganta, você também já sabe onde está. Estou com dor no joelho, também sei onde é. Estou com dor no estômago, também sei onde é. Eu estou com pneumonia, sei onde é. Estou com febre, sei onde é. Estou com dor de ouvido, sei onde é. Estou com depressão, não sei onde é. E isso, para nós como seres humanos, remete para uma insegurança ainda maior. Então é importante você também ter consciência que a depressão, ela age na nossa mente, no nosso consciente, nas nossas emoções. Segundo a Organização Mundial da Saúde, diz que atualmente já é o segundo fator de causa de doenças e de outras doenças. E nós precisamos olhar para tudo isso, porque a pessoa não morre em si de depressão, mas ela morre por consequências da depressão. Já tem estudos que afirmam que pessoas com depressão têm 30% mais chance de ter infarto. Pessoas com depressão têm grandes chances de se isolar. Outra coisa, um outro dado importante: o sistema imunológico, ele é enfraquecido. O sistema imunológico enfraquecido, o que acontece? Você pega tudo. Tem uma lista de doenças possíveis numa pessoa que está com a sua imunidade baixa. Pega tudo. Então nós começamos a olhar algo parece que abstrato.
mas nós precisamos ter uma coerência e um entendimento quanto a isso, que a medicina crava, e aí eu estou falando de medicina aqui para que você também não seja alheio a isso. Nós não podemos ser alienados ou ignorantes a respeito de algumas coisas. Há uma importância nisso, só que a importância precisa ser dada na medida certa. Amém? Então, quando a medicina crava isso, nós precisamos compreender que é uma doença, segundo a medicina, né, que trata, que afeta questões de raciocínio, de pensamento, e que isso se localiza no cérebro. Tanto que eles já mapearam, eles já têm uma certa dimensão, um conhecimento de áreas do cérebro que são afetadas com isso. E com medicações, os famosos antidepressivos, que muitos hoje em dia já nem são mais tarja preta, não sei se vocês sabem, né? Porque isso já se evoluiu, e aí um diagnóstico quanto a isso. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Existe a questão da bipolaridade, bipolar. Aí eu já estou entrando num assunto que tem a ver com as características, com os efeitos da depressão. Tristeza profunda e demorada. Perdeu o gosto pela vida, não tem prazer mais, por isso que se isola, por isso que não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Então nós começamos a ver uma série de efeitos colaterais no comportamento. Eu estou falando isso porque você pode aí estar com o teu radar ligado para perceber isso, não só em você mesmo, como nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa, em amigos, enfim, parentes. Isso não é o fim do mundo. Há uma solução para isso, sim. A medicina ainda diz que o seu tratamento é demorado e na maioria dos casos ele é contínuo. E quem sou eu para questionar a medicina? Mas eu tenho para mim que as coisas precisam ter começo, meio e fim. Amém, queridos? Amém. E entra uma outra questão aí, um outro ingrediente fundamental, importantíssimo para quem crê, que é a fé. Que aí é onde entra um disparate ou entra um certo conflito entre ciência e religião. Mas nós precisamos compreender que nós somos religiosos, nós somos espirituais. Foi Deus que colocou essa característica em nós. Quando Ele criou o homem, diz um texto lá no capítulo 1 de Gênesis, diz que Deus formou o homem e soprou nele a vida. Soprou nele o espírito de vida. E aí desencadeia uma série de coisas que tanto a medicina quanto a ciência, ou ambas sendo a mesma coisa, tentando explicar isso. Mas nós precisamos ter consciência disso, porque você pensa, porque você tem sentimento, e nós devemos estar atentos a isso. Amém, queridos? Amém. O que a Bíblia fala sobre isso? Será que fala, mas não é um negócio recente? A Bíblia, ela fala e ela nos dá diretrizes a respeito de algumas coisas. Nós precisamos olhar para isso com um olhar bíblico. Por que nós devemos olhar com um olhar bíblico? Porque nós cremos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é eficiente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque Jesus é a palavra, conforme João capítulo 1. Amém? Ele é a palavra encarnada. Ele é o cumprimento de todos os propósitos de Deus. Isso me faz crer que por mais que eu passe situações difíceis, eu creio nele, porque Ele é a minha esperança. Amém, queridos? Aleluia. Outro conceito infeliz que se tem no meio da igreja, que eu percebo por aí: crente não pode ter depressão. Ixi, rapaz. Aí, se nós olharmos agora que a medicina diz que isso é uma enfermidade, que isso é uma doença, para muitos subjetiva, mas não, ela já crava onde no organismo fica isso, que é o cérebro, a central de tudo que nós vamos começar a falar. E aí começam alguns choques, né? Aí eu pergunto: o cristão ele está suscetível a alguma enfermidade, sim ou não? Sim. Porque nós vemos muito, irmãos, hoje um evangelho de super-herói, um evangelho hollywoodiano, que nada acontece com o crente. Mas se nada acontecesse com o crente, Paulo estava vivo até hoje aqui, irmãos, estaria sentado aqui provavelmente, bem velhinho, mas estaria aí hoje. Pedro também, estaria todo mundo aí.
Então nós temos que sair de um ponto imaturo, infantil, no entendimento do Evangelho. Desculpa, talvez seja uma palavra meio dura, mas é isso mesmo. Nós como cristãos precisamos avançar um pouquinho nesse entendimento. Devemos nos interessar mais para aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele revelou para nós. E a sua revelação está na sua palavra. E ainda, a palavra de Deus ainda nos diz que Ele revela a sua presença e a sua existência por aquilo que Ele criou. Ou seja, quando você olha para você mesmo, vê a perfeição daquilo que Ele fez, olha para tudo que Ele criou, isso aqui não pode ser algo do nada. A palavra de Deus reivindica isso para si. E diz que nós somos indesculpáveis se nós não olharmos com esse olhar para aquilo que Deus criou. Porque isso já é uma manifestação, é uma revelação da existência de Deus. Amém, queridos, até aqui? Amém. Tranquilos até aqui, não? Amém. Aleluia. Vamos lá. Diz aqui, coração enganoso. Eu separei pontos para que a gente possa falar. Quando nós falamos coração enganoso, desconhecido por nós mesmos, porque a palavra de Deus nos remete para isso. Nós vamos ler um texto ali em Jeremias. Mas é importante, como a medicina já apontou como algo no cérebro, aí vem a pergunta, né? Quando se fala de emoção, normalmente remete para o coração, certo? Mas é esse coração aqui que pulsa, que bomba? Não. Já é bem sabido que o centro das suas emoções não é o cérebro. Ele pode dar indícios disso, né? Vou abrir um parênteses para ficar um pouquinho mais descontraído, porque eu espero que ninguém esteja atento. A minha esposa já fica assim, ai meu Deus, né? Eu me lembro que isso acontece hoje para a sua alegria, tá bom? Aí você lembra daquilo que você anotou, e aí você vai ler os textos bíblicos de novo. Tenho certeza que vai ser muito melhor do que fazer qualquer outra coisa, porque Deus vai falar aí no seu coração pela sua palavra. Amém, queridos? Amém. Tudo bem? Nada contra, eu gosto de alguns, bem poucos, mas eu gosto. Como é que chama aquele lá que você está vendo lá? Fazer outra... Não posso estar filmando. É um, acho bonitinho, tem uns cavalos, né? Todo mundo achou? Amém. Diz lá o texto: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aqui é um dos pontos, é um dos textos. 17:9. Eu não falei o versículo? Não. Desculpa, é o 9. Vou ler de novo. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, isso aqui já é um texto, e aí a gente vai olhar para Jeremias. Jeremias já é um, aí, segundo os estudiosos, já é um que tem características de depressão. Jeremias, profeta Jeremias. Inclusive o livro de Lamentações foi ele que escreveu. Ele é conhecido como o profeta chorão. Então alguns ainda dizem que Jeremias tem uma característica depressiva, não é? Nós temos muitos outros. Eu tenho para mim que um que mais assim passou um perrengue danado, de decepções com pessoas, com frustrações, com traumas, foi Davi. Só para você ter uma relação de tempo, irmãos, foi mais de 10 anos entre Davi ser ungido a rei e ele assumir todo o reinado com 30 anos. Foram mais de 10 anos. E nesse período de 10 anos ele foi perseguido. Foi a sua vida tentada por Saul por algumas vezes. Ele viveu foragido nas cavernas, nos desertos. E Jó que perdeu tudo. Então nós temos bastante exemplos na Bíblia, irmãos, de situações adversas. Mas algo importante que você precisa compreender, que nada foge do controle de Deus. E mesmo se hoje há uma nomenclatura que se diz depressão, há um jeito para isso sim em Cristo Jesus, porque não há impossível para Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Dê espaço, crie condições para Ele tratar a sua vida. E uma das coisas que a palavra de Deus nos remete, que nós devemos tomar cuidado, e aqui há um alerta que é para o coração, e aqui não é propaganda de produto alimentício saudável, não.
Porque não é esse coração bombinha que bombeia sangue por todo o corpo. Quando a palavra de Deus está dizendo isso, Ele está falando sobre a nossa mente, está falando sobre a central de decisões que nós temos. Quando a palavra de Deus diz coração, diz mente, diz sentimentos, diz entendimento, Ele está falando sobre o nosso raciocínio que Deus nos deu. E nós devemos tomar cuidado. E esse texto de Jeremias que nós lemos diz lá que o coração ele é enganoso e que a sua doença é incurável. Que doença é essa do coração que é incurável? O engano. Não é colesterol, não é infarto, não é, que mais é doença do coração? Arritmia, taquicardia, não é isso. Porque ele está dizendo que o coração ele é enganoso. Nós podemos ser sim traídos por nós mesmos, pelos nossos sentimentos. Nós vamos falar um pouquinho isso depois. Mas aqui está dizendo ainda no final desse versículo, e faz uma pergunta: quem é capaz de compreendê-lo? Depois nós vamos ler o versículo 10, que é o seguinte, e aí você vai ver quem é que compreende o seu coração, o seu coração. Para surpresa sua, eu já quero te adiantar, não é você mesmo. Quem conhece o teu coração é Deus. E nós assim precisamos entender dele então, o que nós devemos fazer. Amém, queridos? Amém. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz, não precisa abrir, porque senão vocês não vão dar tempo para isso. Presta mais atenção aqui em mim, porque eu vou ler, por favor. Tem muita coisa para falar e eu estou com medo do horário. Acima de tudo, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Outras traduções diz, porque deles é todas as saídas da vida. Então, sobre todas as coisas, guarda o quê? Coração. Que coração é esse? É a central dos sentimentos, é a central dos pensamentos, é a central do raciocínio. Então está dizendo que nós devemos tomar conta dos nossos sentimentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a depressão ela age na área sentimental, psicológica, mental. Falei no começo, os pensamentos. É uma doença psicológica, de forma psiquiátrica, que a psiquiatria atende, falando de novo sobre a questão da medicina. A questão psicológica nós vamos falar depois, porque é uma ferramenta de ajuda. Mas a palavra de Deus está dizendo, sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Como é guardar o meu coração? É não comer gorduras saturadas? Não comer gordura animal e preferir a gordura vegetal? É isso? É isso que você vai guardar o seu coração? Não. A palavra de Deus não está falando disso. E lembre que essa questão de decepção, de traumas, de tristezas, de coisas que acontecem na nossa vida, que nos marca, alguns chamam de traumas, mas isso precisa ser superado, compreendido. É isso que a palavra de Deus nos remete. Bom, vamos lá, seguindo para outro texto. Diz lá em Romanos 10, versículo 9 e 10, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. De novo um texto falando sobre o coração. Se você crer em seu coração. Agora, se o seu coração não estiver bem, se o seu entendimento não estiver bem, compromete todas as outras coisas. Por isso também que o coração é também o local, vamos dizer assim, a central também do crer. É por isso que nós, quando nos deparamos com alguma situação que ela parece ser subjetiva e não tão assim real, nós nos sentimos perdidos, como eu falei no começo. Se é no rim, se é no pulmão, se é aqui, se é acolá, parece que você tem uma melhor compreensão. Quando eu não tenho isso muito bem desenhado ou compreendido, o pavor aumenta, a preocupação aumenta. E não é esse sentimento que Deus espera de nós. Não foi isso que Ele colocou no nosso coração. Amém, queridos? Então, tome cuidado com os seus sentimentos. Tome cuidado das suas emoções.
em todas as esferas, profissional, seu relacionamento. Mais um índice aqui, mais um ponto aqui. Organização Mundial da Saúde também. Os maiores motivos da depressão: desemprego. Nós vivemos isso hoje afloradamente nos últimos anos no nosso país. Outro motivo: luto de pessoas amadas. Outro motivo: decepções amorosas, seja ela afetivas, com namoro, casamento, como também de amizades, nos nossos relacionamentos. Então aí fala que decepções em relacionamentos gera uma decepção, e isso pode virar uma bola de neve de problemas. Então nós precisamos compreender tudo isso. Uma outra característica que eu me lembro de ter citado aqui, que a depressão gera isolamento. O ser humano não foi feito para viver isolado. O ser humano foi feito para viver em sociedade, para viver em relacionamento. Por isso que Deus instituiu a família. Por isso que nós nascemos por uma concepção sexual. Não tem como ser de outra forma, a não ser que seja de forma artificial, mas a concepção não tem outro jeito. É na mistura de duas pessoas, do sexo diferente, inclusive, porque senão não há fecundação. Isso é uma regra da vida. Por mais que eu compreenda ou entenda, é assim que funciona. E a própria medicina atesta isso. Amém aqui, queridos? Amém. Não se isole. A palavra de Deus diz que o isolamento ele insurge contra a sabedoria. A palavra de Deus nos remete para algo próximo, nos remete para algo junto. Corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, remete para isso. Nós precisamos ficar atentos a isso. A família, o núcleo familiar remete para isso. Nós vemos infelizmente relacionamentos familiares de pai presente, mas ausente, mãe presente, mas ausente, filho presente, mas ausente. Nós vivemos num tempo, irmãos, que nós somos influenciados por muitas coisas. Eu gosto muito de tecnologia, trabalhei muitos anos com tecnologia, acho da hora, acho muito legal. Mas eu percebo que esse avanço na tecnologia tem causado alguns estragos. As pessoas têm amigos virtuais, têm mais contato com o celular ou com as mídias sociais do que com pessoas. E isso você está agredindo a sua própria característica. O ser humano não foi feito para isso. Ah não, eu estou falando com alguém lá do outro lado, ou alguém do outro lado pode estar na sala. Eu espero nunca ter acontecido isso aqui, porque nos memes tem aquelas coisas, né? Está lá a mãe na cozinha e o filho no quarto e ela manda um WhatsApp: filho, vem almoçar. Como eu falei, eu gosto da tecnologia, mas a tecnologia, irmãos, ela aproxima pessoas que estão fisicamente distantes. Isso é um negócio impressionante, né? Você consegue falar com uma pessoa no celular, você consegue fazer uma vídeo, né? Com tantos aplicativos que se tem, a pessoa está lá do outro lado do mundo, você está ali falando com ela. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então a tecnologia nesse modo, nesse ponto, ele aproxima pessoas que fisicamente são no mundo, inclusive aqui no Brasil, faixa etária de 19 a 25 anos, maior índice entre homens, entre mulheres. Depois surge uma outra faixa etária, que é dos 35 aos 45 anos. E aí eu estou nessa faixa aí. Jesus, me livra desse mal. É um outro, sabe por quê? Aí nesse caso alguns dizem que essa faixa etária de 35 a 45 é maior nos homens. Outros dizem que está por igual, porque entrou no Zenta talvez. Ah, Jesus, entrou no Zenta, não sai mais, não é? Pode ser de 35 aos 45. Questiona a vida e vai batendo isso como algo decepcionante, como algo que entristece. Nós precisamos olhar para isso. Seguindo aqui num outro ponto.
Um grande erro é achar que Deus vai fazer tudo e sozinho. Aqui em Atos, coloquei o versículo aqui 17, 28, a parte A do versículo diz assim: pois nele, em Cristo Jesus, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então aqui mostra uma dinâmica, um envolvimento, uma participação nossa. Deus desde o princípio, desde o jardim do Éden, já falei isso algumas vezes aqui, Deus quer relacionamento com o homem, com o ser humano. O texto diz que Deus todo dia, no fim da tarde, ele ia lá bater um papo com Adão e com Eva. E aí, qual é a notícia de hoje, Adão? Rapaz, comi a mexerica hoje, primeira vez que comi mexerica na minha vida. Fruto engraçado, rapaz, cheio de gominho. É mesmo? E aí, Adão? E a sua esposa? Maravilhosa, a melhor mulher do mundo. Só tinha ela também, né? Com certeza a Eva também deve ter feito uma observação, né? E aí, Adão, como andam as coisas? Todo dia, olha que relacionamento. Mas ao entrar o pecado, há uma desobediência daquilo que Deus falou, uma quebra de um princípio que Deus combinou. Combinado não é caro, não é o que diz Play. Mas houve uma quebra, e nós precisamos compreender isso, porque o pecado é aquilo que rompe, que quebra o nosso relacionamento com Deus. Como é que nós vamos ter a concepção que nós vivemos, que nele vivemos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como se nós temos um relacionamento quebrado? Mas nós temos que ter o entendimento que Cristo reatou esta inimizade. Ele nos reconciliou, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 19 e 20. Glória a Deus por isso, irmão. Você tinha que estar pulando aí. Dá um graças a Deus aí. E Cristo Jesus nos reconciliou com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus. Ele não nos chama mais de servo, apesar de sermos. Ele não nos chama mais nem filhos, apesar de sermos. Ele agora nos chama como amigo, a um outro ponto, a um outro momento, uma outra fase de relacionamento. Como está a tua amizade com Deus, irmãos? Porque se a sua amizade com Deus estiver fragilizada, fragmentada, rompida, todo o resto perde o sentido. Porque aí vamos perder o sentido aqui do que vivemos para quê? Nos movemos para quê? Existimos para quê? É por isso que eu não canso de dizer que quando nós compreendemos em Cristo Jesus o que Ele foi fazer na cruz, para nos reatar com Cristo Jesus, abrir um novo e vivo caminho, aonde isso estava rompido, e que hoje nós temos a liberdade e a garantia em Cristo Jesus, na sua morte, que nós podemos viver a vida eterna com Ele, a nossa vida aqui nesta terra já muda o sentido. Aleluia! Ele é a razão do meu viver, porque eu sei de onde eu vim, sei quem eu sou e sei para onde eu vou. É nele que nós nos existimos e nos movemos. Tem que ter essa parte prática, irmãos. Eu sei que a tristeza fala assim: mas você não está passando por tristeza? Por várias, irmão, por várias. Não sei se mais do que a de vocês ou menos, não sei se mais grave ou menos grave, mas já passei por muitas tristezas e decepções. Mas eu procurei não olhar para nenhuma delas, mas olhar para o motivo da minha alegria, que é Cristo Jesus. E eu não estou dizendo aqui que quem está com depressão não tem Deus, que isso é uma outra frase que destrói mais ainda as pessoas. Irmãos, nunca fale isso, irmãos. Você pode até argumentar que a pessoa talvez esteja com o seu relacionamento com Deus rompido, que é bem provável. Mas, irmãos, se você vai falar alguma coisa que vai agravar, fique de boca fechada. Tem um ditado que diz aí que boca fechada não é para mosca, né? E também não fala besteira. A palavra de Deus diz que aquilo que nós devemos falar deve causar edificação para aqueles que ouvem. Está lá em Efésios. Então nós começamos aqui, irmãos, nos alimentar das coisas de Deus. Você tem algo a dizer para as pessoas que estão carentes como você, como todos nós somos? Porque Deus colocou em nós, Eclesiastes 13:11, que Deus colocou em nós o sentimento de eternidade.
mas nós não compreendemos isso muito bem. Por isso que nós questionamos tudo. Por que as coisas acontecem? Por que as coisas não acontecem? Quem é o culpado? Nós temos uma tendência também de querer achar culpado. E aqui está dizendo que nós não podemos achar que Deus vai fazer tudo sozinho. Tudo e sozinho. Tem muitas coisas que nós precisamos fazer e interagir. Nós precisamos nos mover. Eu separei aqui um outro texto, fazer um breve comentário sobre Josué. Josué, no capítulo 1, Deus falou para ele: ó, esforça-te, tem de bom ânimo, porque o líder que fez o que fez, que foi Moisés, morreu. Agora ficou o ajudante, ficou o auxiliar, Josué. E o que Deus fala para Josué? Josué, tenha bom ânimo, Josué. Medita na minha palavra, se atenta a ela. Ela é saúde para a tua vida, meu querido. Ela é vitamina para você. Se aplica nisso aí, porque tudo que você for fazer, tudo que você fizer, vai ser bem sucedido. Se você se submeter, se você tiver a compreensão, se essa central de decisão sua está sendo alimentada de mim. Se alimente das coisas de Deus. Tem um texto aqui também em Tiago, capítulo 2, versículo 22, diz assim: você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntamente, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago capítulo 2, versículo 22, vou ler de novo. Você pode ver, você pode perceber, enxergar que tanto a fé como as obras, ou seja, aquilo que você faz, as suas ações, você precisa fazer alguma coisa, meu irmão. Tem pessoas que eu vejo que estão esperando Deus fazer as coisas. Isso não é confiar e esperar em Deus, porque as coisas para Ele fazer, Ele vai fazer. Só que tem coisas, irmãos, que você precisa sair do lugar. Você precisa tomar pé da situação e fazer aquilo que precisa ser feito. E aqui está dizendo que a fé com as obras, ou seja, com as obras, elas estão atuando juntas. E a fé nesse processo de atuação, fé junto com aquilo que você faz, a tua fé é aperfeiçoada pelas obras. Lá no versículo 26, está dizendo que é o mais conhecido, que diz que as obras, que a fé sem obras, ela é morta. E aí o texto diz: ah, você tem fé? Ah, eu tenho, estou bombando de fé, está saindo até pelos meus poros. Ah, que lindo. E o que você fez? Parece a Chiquinho. Chiquinho do chato. A gente que não gosta, da hora. Mas não perco muito tempo para lá também. Você tem fé? Eu estou bombando de fé. Ótimo. E cadê as obras? Cadê as atitudes? Ah, aí já caiu na minha área do medo. Epa! Medo todo mundo tem, irmão. Só que nós não podemos ser engessados por isso. Deus nos deu um espírito não de covardia, mas de vida. Esse texto aqui ele é enfático, que nós precisamos romper, sair da inércia, dar a cara a tapa. Fé não remete para algo estagnado. Fé remete para algo vivo, para algo operante. É isso que a palavra de Deus nos remete. Eu estou falando aqui porque são pontos que vai ajudar a você a vencer não só uma situação de decepção, como qualquer outra coisa. Esse é o comportamento do cristão. Não é dizer, não, crente não fica doente, crente não tem depressão, crente não sei o quê, crente um monte de coisa. Daqui a pouco eu falei, eu só é super-herói e eu sei lá que eu sou. Nós precisamos ter coerência com as coisas, irmãos. E se você deixar de lado a fé e se apegar a outras coisas, eu digo, complicado. Nós já lemos lá em Romanos 10, que fala que a fé, nós cremos com o coração. E o ingrediente do crer é a fé. Não foi Deus que se distanciou de nós. Foi nós que nos distanciamos de Deus. Foi você que, por decisão bem acertada, ou, desculpa, bem acertada não, mal acertada, né? Mas uma decisão bem analisada ou mal analisada, foi você que decidiu. Porque Deus continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no seu trono de glória, sempre. As coisas podem estar acontecendo o que for, Deus permanece Deus.
Deus é Deus com ou sem você. E o que você é sem Deus? Então nós temos que parar um pouco e dizer: Senhor, eu preciso entender essa dinâmica que o Senhor tem comigo. Eu preciso compreender. E a palavra de Deus revela isso. Porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que é de matar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é de destruir. Tem vários exemplos bíblicos com isso. Um outro aí, bem conhecido, é Elias. Elias tem uma característica interessante, 1 Reis, capítulo 19. Elias teve uma série de experiências com Deus. A fé dele estava amadurecida, mas chegou num ponto que bateu o desespero no homem.